ficando aqui com o texto de Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 1. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos caminhar do verso 1 até o verso de número 14. Apocalipse 5, do verso 1 até o verso 14. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Deus, muito obrigado por este livro bendito. Obrigado por esta revelação. Obrigado, Deus, pelo livro do Apocalipse. Obrigado por todas as informações que há nele, Deus. E a nossa oração é que o Senhor possa, de fato, desvendar os nossos olhos espirituais, para que nós possamos discernir, compreender, aplicar a Tua palavra, ser fortalecido por ela, no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos, de posse desta revelação, que nós possamos compreender de maneira tão linda a quem nós adoramos e por que nós o adoramos. É no Teu nome, Senhor Jesus, que assim o fazemos. Amém e amém. Irmãos, quem é capaz de conduzir a história até o seu final? Quem pode vencer o mal? Quem pode abrir os decretos de Deus? Quem tem o controle? Quem conduz a história? Quem é digno diante do trono do nosso Deus? Neste capítulo nós temos um livro, e a gente vai compreender do que se trata esse livro. Nesse capítulo nós temos um silêncio que domina essa cena e que deixa a gente assim, pasmos. Nós temos um choro de um homem diante deste silêncio, de uma incapacidade
universal de não encontrar ninguém que fosse digno de realmente abrir aquele livro e dar a ele a sua interpretação. E por fim, meus irmãos, nós temos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa maravilhosa é o capítulo 5, que vai agora preparar a história para coisas muito sérias que haveriam de acontecer. Estamos diante de uma continuidade. O capítulo 4, ele prepara o ambiente. Nós temos no capítulo 5 uma ênfase em alguém que vai ser não revestido de poder, porque ele já o era, mas de alguém que vai receber da parte de Deus realmente a autoridade para fazer aquilo que lhe cumpre fazê-lo. Nós temos uma transferência que acontece aqui no capítulo 5, por isso que você tem o livro ele está nas mãos de Deus, e ele então de repente ele sai das mãos de Deus, ele passa para as mãos do eterno Deus, para as mãos do Pai, e com isso a Escritura está então tirando o foco da pessoa do Pai e concentrando-a na pessoa do Filho. E o texto então vai nos conduzir para que a gente possa compreender que eles são distintos, mas eles são um só, o Pai e o Filho, fazendo parte daquilo que nós denominamos de uma trindade bendita. De modo que a ação então ela sai da criação, e porque o capítulo 4 ele foca na pessoa do Pai e na adoração que é dada ao Pai, a razão pela qual esta adoração acontece. E você vai perceber isso nesse resumo lá do verso 11, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber o poder, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então a ênfase da adoração, ela está nesse Deus que é santo, poderoso e que criou todas as coisas. E a igreja então reconhecendo isso, reconhecendo que este mundo não é resultado de um processo evolutivo desconectado, sem intencionalidade, sem nenhum propósito, a igreja olha para a criação, ela reconhece de onde ela veio, ela reconhece a razão de todas as coisas, o propósito de todas as coisas, e ela diz, tudo isso veio de Deus, veio da parte de Deus, foi criado por Deus, e a igreja então adora a Deus como Criador que é. É o capítulo 4. Mas o capítulo 5 agora, ela vai nos conduzir para um outro aspecto maravilhoso, que envolve a pessoa do Filho. Se no capítulo 4 nós temos a adoração que acontece a Deus por causa da criação, o capítulo 5 vai conduzir a igreja de Deus a uma adoração ao Cordeiro por causa da sua redenção. Então a gente sai do capítulo 4 que enfatiza essa adoração ao Pai, porque Ele criou todas as coisas, e nós não precisamos dizer que Deus criou todas as coisas em Cristo, mas o capítulo 5 vai mostrar que nós não podemos ficar apenas nesse ambiente de contemplação, de dizer Deus existe, porque a criação em si mesma, ela não é capaz de trazer o entendimento e o discernimento salvador que nós precisamos, que está em Cristo. Por isso que nós devemos ser conduzidos a um novo patamar de entendimento e de compreensão, e o capítulo 5 vai dizer que nós agora adoramos o Filho por aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Então a gente adora o Pai, que criou todas as coisas, e o capítulo 5 nos convida a olhar para o Filho e adorá-lo por causa desta sua redenção, por causa da sua salvação. Este capítulo, irmãos, ele constitui a cena da abertura para o primeiro ciclo de julgamento, que vai culminar então com a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, o capítulo 5 prepara-nos para aquilo que vai começar a acontecer no capítulo 6, juízo, misericórdia de Deus, vindo sobre o mundo. Então nós vamos tentar compreender o que o texto está nos convidando a pensar a respeito do capítulo 5, preparando-nos então para aquilo que virá e o que está por vir. Tem muita coisa boa, mas tem juízos de Deus, juízo sobre os incrédulos, juízo sobre os descrentes, manifestação da graça e da bondade de Deus na vida das pessoas. Eu quero pensar com os irmãos a respeito
do nosso Senhor, que é o Cristo. E esse Cristo, ele aparece aqui como leão, mas chama a nossa atenção que a figura que vai prevalecer não é a do leão, é a do cordeiro. E o texto, então, vai nos convidar a pensar a respeito do Cristo, que é o leão que venceu, e venceu como cordeiro. É interessante essas combinações, né? Cristo é o leão que venceu, mas ele venceu não por força, ele venceu não por causa das suas garras afiadas, ele vence naquilo que nós podemos chamar da fraqueza, né? Ele chama daquilo que nós podemos chamar da maldição. Ele vence não por meio da força e do seu poder, embora ele tenha todas essas coisas, mas ele vence como um cordeiro. O que é que o texto tem a nos ensinar? Vamos tentar aqui extrair 4 coisas importantes a respeito do que ele diz. Primeiro, eu convido você para que nós olhemos o verso 1, que diz que João, ele convidado aqui por Deus, ele sobe, porque Deus está para lhe dar uma revelação. E ele diz, eu vi na mão direita, e mão direita na Bíblia é lugar de honra, de poder, de autoridade, de domínio. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo e escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Chama a nossa atenção então que o que predomina aqui no verso 1 é este livro, e ele é de suma importância para a gente entender o drama de João. Esse livro, ou nele está contido os propósitos de Deus, os decretos de Deus, os acontecimentos da história. Este livro, ele diz respeito a um plano que Deus estabeleceu. E o fato desse livro estar totalmente selado, impossibilitado de pessoas terem acesso a ele e desvendar o que nele está, faz com que João ele entre em crise, porque esse livro selado é a impossibilidade que nós temos de conhecer o que vai acontecer, ou de termos as informações a respeito dos propósitos, dos planos de Deus ao longo da história. De modo que o livro chama a nossa atenção para este Deus que controla a história, porque o livro está nas suas mãos, e com isso a Bíblia está dizendo que o mundo não é obra do acaso. O mundo, ele está debaixo de um governo, ele está debaixo de um domínio, é Deus quem controla a história. E o livro nas mãos de Deus fala sobre isso. Fala de um Deus que é soberano, que é poderoso, não um Deus que cria, se afasta e deixa as coisas acontecendo e de braços cruzados ele diz, não há nada para se fazer. Está tudo perdido mesmo, mas eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já agi o que eu tinha que, da maneira como eu deveria agir, e agora não nos resta nada a não ser ficar olhando e vendo as coisas se autodestruindo, mas enfim, paciência. Não é assim. O livro nas mãos de Deus fala do domínio de Deus, da soberania de Deus, do controle de Deus da história, e é difícil a gente concordar com isso, irmãos. É difícil a gente aceitar isso, porque a gente parte da premissa ou do pressuposto de um Deus bom, amoroso, gracioso, e por que então a sua igreja, diante desse Deus que controla tudo, permitiu o Império Romano matar tantos crentes? E por que esse Deus que controla a história permite que a maldade às vezes parece prevalecer sobre os bons? Por que que esse Deus que controla a história, segura esse livro na sua mão direita, com todo o poder, não faz com que a maldade acabe do mundo? Não faz com que a sua igreja ela prevaleça de uma maneira assim pacífica no mundo, sem ter que lidar com as oposições? Por que que esse Deus que controla a história não cura todas as enfermidades? Por que que esse Deus que controla a história não permita que todo mundo viva 100, 120, 130, 140 anos e morra em ditosa velhice, pleno de saúde? Por que que esse Deus que controla a história não é capaz de impedir que a corrupção ela desapareça e a prosperidade se instaure? Por que que esse Deus que controla a história não é capaz de impedir que tragédias absurdas aconteçam na humanidade? São perguntas que a gente faz. Por que que esse Deus que controla a história não permita que todas as mulheres sejam alegres mães de filhos? Por que que esse Deus que controla a história não permita que todo filho que comece vá até os 9 meses e nasça bem, pleno de saúde? São perguntas difíceis. Mas o livro está na mão direita e a gente não tem como não dizer, Deus controla a história. Ele é Senhor da história.
Ela está sob a sua autoridade. É interessante, irmãos, que este livro, ele está todo escrito e possivelmente do lado de fora talvez tinha ali um resumo do conteúdo dele, né? Algumas informações mais sucintas que dava a ideia do que havia no seu conteúdo. Uma ideia de um livro, diferentemente de um tablet que a gente tem, não é? Seria mais fácil. Eu vi um tablet nas mãos do Eterno, não, ele viu um rolo, era o que se tinha para comunicar àquelas pessoas, era assim que se escrevia, né? O pergaminho, é o que nós possivelmente temos aqui, e os pergaminhos eram bem diferentes dos formatos que temos hoje, né? Era um material raro, um material caro, e aproveitava-se todo o espaço que tinha. Então, no Word não era espaçamento assim, 2,5, 2,5, 3,3 ou 3,3, 2,5, 2,5. O negócio era ali milimetricamente, para ocupar quase que todas as margens, né? Seria essa aí a formatação do pergaminho, porque era um material caro, então letras que não poderiam ser assim garrafais, né? Letras bem trabalhadas, escritas para ocupar e valorizar aquele material. Agora, olha que interessante. Não tem como ler Apocalipse sem uma chave bíblica. Vamos voltar, por exemplo, para o texto de Ezequiel, capítulo 2. Eu quero chamar a sua atenção que essa linguagem de um livro que está selado, ela não é autoral aqui, ela não aparece apenas nesse texto. Ela aparece numa profecia de Ezequiel, no capítulo 2, onde a Bíblia diz o seguinte, Ezequiel 2, a partir do verso de número 9. E aqui está algo muito bonito da gente, ao pregar sobre Apocalipse, ao mostrar essas conexões com o desfecho da história, voltando aqui para profecias que aconteceram tantos anos antes. E Ezequiel 2, 9 diz assim, então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ele desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Não é? Quase que Ctrl+C, Ctrl+V. Quase que Ctrl+C, copia de Ezequiel e ele joga lá para o livro do Apocalipse. Estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Então, se o texto de Apocalipse está falando desta profecia, o que João está dizendo que neste rolo, o que nele contém é o que Ezequiel está dizendo. Este rolo ele vai desvendar não apenas manifestações da bondade, da graça, da misericórdia, do amor de Deus, mas ele vai falar sobre manifestações do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Por isso que vai dizer... escrito por dentro e por fora, e no rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Então parece que temperatura fervente aqui. Você não tem sorriso, você tem gemido, você não tem salvas de palmas, você tem lamentações e ais. Esses ais é interessante. Ai, não é? Na língua portuguesa a gente já sabe. Ai, já sabe que alguma coisa não boa aconteceu, está doendo. Mas então veja, irmãos, o conteúdo deste livro, então, diz respeito ao juízo de Deus sobre o mundo, como será visto nos capítulos 6. É por isso que o 6 começa, vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e aí então nós vamos ter aí todo o desenvolvimento destas manifestações do juízo de Deus. Então, o rolo de pergaminho de João, assim como de Ezequiel, contém lamentos, contém prantos, contém ais. Esse livro, e daí a ideia de Bíblia, né? Porque Bíblia é isso, é livros mesmo, na sua língua original. E ele é ainda descrito aqui pela expressão tendo sido selado com 7 selos. 7 selos também nos convida a pensar aqui numa fusão que se encontra no capítulo 12 de Daniel. Vamos lá, avance aí a sua Bíblia para Daniel capítulo 12 e vamos ver o que o livro de Daniel tem a nos dizer. Daniel capítulo 12, versos 1, 4 e 9, diz assim, nesse tempo se levantará Miguel,
o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. E o verso 4 diz: quanto a você, Daniel, escreve as palavras e sele o livro, né? Até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. E aí nós temos o verso de número 9, que diz assim: e ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E agora você tem, vamos assim dizer, o livro de Daniel, ou as profecias em Daniel que aparecem agora em Apocalipse. A Bíblia está fazendo aqui uma conexão entre o que Daniel percebeu e as coisas que Deus pediu para ele fazer, de modo que nós temos uma continuidade da história. O que foi então dado a conhecer ou a não conhecer em Daniel vai ser agora revelado onde? No Apocalipse, no fim. Então essa revelação tem a sua completude no livro do Apocalipse. É por isso que a gente tem muita dificuldade quando a gente lida com questões de revelações. Porque as Escrituras, ela fala do período do fim, e o período do fim ele começa na ressurreição de Cristo e ele vai então até a sua segunda vinda de Cristo. Então você tem aqui algo que começa em Daniel, que foi profetizado em Daniel, que começa a se cumprir onde? No capítulo 5 e 6 de Apocalipse. Percebe a conexão? Aí tem gente que diz assim: joga o Antigo Testamento fora. Tem pessoas que dizem assim: não, passou, caducou tudo, não presta mais o Antigo Testamento. Como é que você compreende o Antigo Testamento se você não compreende tantas profecias bonitas e maravilhosas que nós temos no Antigo? Outra passagem que eu quero chamar a sua atenção, só para você compreender a soberania de Deus em conduzir a história, falando coisas há tantos anos atrás, 500 anos, 600 anos, 700 anos, e que agora estava acontecendo da maneira como o Senhor havia estabelecido. Isaías 29:11, não dá para ler todas as referências, eu estou de maneira intencional me valendo de algumas delas para você ver a conexão que nós temos do que Deus proferiu e do cumprimento disso na história. Isaías 29:11 diz: para vocês toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo: leia isto por favor, e ele respondeu: não posso porque está selado. Então, irmãos, são manifestações da soberania, do domínio e do controle de Deus. E esses 7 selos não é apenas um, são 7 selos, não é? Significa que havia algo que estava impedindo absurdamente de que esse livro fosse lido. Ele está totalmente selado, de modo que o número 7 ele apresenta aqui a ideia de uma total impossibilidade humana. Não tem jeito. Não há ninguém que de fato tenha acesso ao conteúdo do livro. E essa informação não podia olhar para ele, não é porque ele era assim como um sol que emitia uma luz muito forte e você não conseguia. Não, é a ideia de olhar para discernir, para compreender, para decifrar. Essa é a ideia de não poder olhar para ele, a ideia de não ter a capacidade de compreender as coisas que nele estão. Por isso que é uma revelação de Apocalipse. Deus tem que explicar o negócio. Deus tem que explicar. Você já viu uma pessoa assim? Tem pessoas que pegam a Bíblia, ele fala tanta coisa de Bíblia. Ele tem tanto conhecimento histórico. Ele conhece até o hebraico. Ele conhece o grego. Mas ele não é crente. Você pensa assim, como? É possível, irmãos. Porque ele não tem a experiência, não tem a vida de Deus. Ele tem informações. Porque se Deus não se revelar, se o Espírito Santo não iluminar, se o Espírito Santo não realmente tirar as trevas da mente, não é? A gente não consegue discernir salvadoramente essa revelação. Vai ser um livro comum, de histórias.
Antônio Fagundes, ator da Globo, diz assim: que livro maravilhoso é a Bíblia. Quanta história maravilhosa esse livro tem. Quantas informações de nações, de povos. É um almanaque. Quantas informações geográficas. Ele falando assim de um encantamento. Que livro maravilhoso, Antônio Fagundes diz. Eu fiquei pensando, rapaz, lhe falta a iluminação do Espírito para você ter a experiência do poder do livro. Então veja, ninguém é capaz de desvendar o seu conteúdo, não há nada que seja capaz, ou também não há nada que seja capaz de impedir que os propósitos de Deus aconteça. Esse livro selado, meus irmãos, ele mostra que Deus está no controle, que existe um plano ordenado, estabelecido por Deus, e esse plano não pode ser frustrado. Jó já disse isso há muitos anos atrás: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então esse livro selado é isso: o homem não pode destravá-lo, o homem não pode ter acesso, o homem não pode impedir os propósitos de Deus, o homem não pode fazer com que as coisas que Deus estabeleceu não aconteçam. Então, o capítulo 4, verso 1 diz: depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, dizendo que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então nós temos agora no capítulo 5, verso 1, essa informação do livro que vai nos arremeter também a um texto muito semelhante, ou a uma estrutura muito semelhante de Daniel 7, verso 9. Mas eu vou pular essa parte, senão a gente vai... Mas você coloca aí no livro de Apocalipse, capítulo 5, Daniel 7, 9, os versículos que se sucedem, que tem muito a ver com o que a gente vai também compreender a respeito aqui de Apocalipse, capítulo 5. Deixa eu ver se dá para ler aqui Daniel 7, 9, que aí a gente avança. Daniel 7, verso 9. Aí talvez você esteja dizendo assim, Daniel 7, 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura, o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então essas expressões, elas aparecem também aqui em Apocalipse capítulo 5. Então você tem aqui Daniel presente, você tem Ezequiel presente, você tem profecias de Isaías presente, de modo, meus irmãos, que Apocalipse 5 está encharcado, parece, dessas referências do Antigo Testamento, fazendo alusão, talvez, a uma manifestação massiva, ou maciça, melhor, do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Então, esse é um primeiro ponto, o domínio soberano de Deus sobre a história. E aí vem um segundo ponto, irmãos, que está do verso 2 ao verso 4, que diz o seguinte: que o universo inteiro não possui um único justo capaz de salvar. Eu fiz questão de dar esse título para a gente entender que talvez o maior desafio da nossa vida é saber que nós, nem ninguém tem o poder de salvar o outro. Nós não temos poder de salvar a nós mesmos, e não há nada que seja capaz também de salvar o homem. E o texto vai dizer o seguinte, que João, ele vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz, e ele pergunta: quem é digno? E essa voz ecoa: quem é digno? E as pessoas sabiam o que é dignidade aqui? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E ele grita: quem é digno? E aquele silêncio. O filho não faz nada, o pai muito menos. João fica estático porque ele diz: nada acontece. Meu Deus, como assim? Não é?
E talvez, meus irmãos, é a pergunta mais difícil que alguém deve fazer na vida: quem é digno? Porque se tem algo que nos provoca, é a ideia da dignidade. É de achar que a gente é bom, é de achar que a gente pode, é de achar que a gente tem poder, é de achar que temos recursos espirituais, é de achar que é nós que abrimos o coração para Deus, é de achar que as nossas obras têm algum valor diante de Deus, é de achar que nós podemos de alguma maneira convencer Deus a salvar pessoas tão maravilhosas como nós. E é por isso que essa pergunta retumbante, ela vai fazer uma varredura no céu, na terra e dentre aqueles que morreram também, e dizer: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E o anjo está gritando, o anjo está clamando. Ele se dirige ao cosmos, mas ninguém é capaz de se apresentar. Ninguém é capaz de dizer: eis-me aqui, eu sou o cara. Ninguém faz absolutamente nada. Que coisa, meus irmãos. Este anjo é uma espécie aqui de um porta-voz divino no conselho celestial, possivelmente um arcanjo, não se fala o nome dele, né? E ele faz essa proclamação sobre o decreto divino de juízo e redenção a respeito do cosmos, e ele grita: quem é digno? E nada. Em Ezequiel 2:10, você pode ler lá, Ezequiel 2:10, vai dizer que é o próprio Deus quem abre o rolo. Ezequiel 2:10. Mas aqui ele procura um agente, ele procura o seu filho, o cordeiro, que dará início aos eventos finais. Mas nem o próprio Deus se dispôs a abrir o livro. Ora, nem no céu, nem na terra, ninguém, e debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Esta expressão, irmãos, ela abrange toda a criação, para dar a ideia assim de total impossibilidade mesmo. Não há um justo sequer. Não tem Maria, não tem Paulo, não tem João, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem Abraão, não tem Sansão, não tem Davi, não tem ninguém na história. Por isso que nós não podemos olhar para os personagens, por melhores que eles tenham sido, e dizer que havia neles dignidade. Todos foram salvos pela graça de Deus. Ninguém se apresenta. Todos são pecadores, e pelo jeito todos os que viram e ouviram tinham consciência de que eles haviam sido alvos da misericórdia de Deus. Percebe, meus irmãos, que nem num estado de glorificação não há nenhum sentimento que seja capaz de suscitar no coração do povo de Deus uma espécie de dignidade. É tudo por meio de Jesus, é tudo por causa da cruz, é tudo por causa do Cordeiro de Deus, não é por nossa causa. No céu, nem na terra, nem debaixo da terra, a crença judaica de que o universo é dividido em 3 camadas é comum nas Escrituras. Então eles entendiam isso aqui, né? Sendo, portanto, uma referência à totalidade da ordem criada, e não a 3 tipos específicos de seres. De modo que a capacidade de abrir o livro, irmãos, não depende de poder, de força, mas de dignidade. E a pergunta é: quem é digno? Quem é que possui justiça própria? É por isso, meus irmãos, que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. É por isso que toda pretensa ideia de achar que as nossas obras podem alguma coisa diante de Deus, ela ofende a Deus, porque não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Em Daniel 7 e 12, são os únicos lugares no Antigo Testamento em que o selamento de livros e seu desatamento escatológico são mencionados. De modo que João aqui está testemunhando, sabe o que, meus irmãos? O desfecho de uma profecia feita a Daniel há mais de 500 anos atrás. Porque o verso 3 vai dizer assim, verso 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! A razão do choro de João se deu diante da possibilidade dos propósitos de Deus em glorificar a si mesmo por meio da salvação, e dos seus propósitos não pudessem acontecer. Ele diz: não é possível. De modo que esse ato de abrir o livro implica, irmãos, na realização daquilo que Deus planejou.
E ele está inconformado, diz: não é possível isso. Ele chora para que os propósitos de Deus sejam realizados, mas ele não sabe como que isso pode acontecer. E ele chora, e até aquele momento, irmãos, ninguém se prontifica, porque diante do Senhor, só cabeça baixa, humildade, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Irmão, se a igreja não entende isso, ela não sabe o que é adoração. Se a igreja não entende isso, ela não sabe por que ela adora. É por isso que aqui o capítulo 5 está querendo mostrar para a igreja quem é o seu Salvador, a razão da nossa adoração. Por que que o nosso coração tem que se encher de entusiasmo diante do Senhor, diante de um grande Salvador que temos? E às vezes, esse negócio de chamar Jesus de irmão mais velho, eu acho que não ajuda muito. Porque irmão, às vezes, a gente trata de qualquer maneira. Não é assim? Irmãos, a gente até briga com ele de vez em quando. Ele é o irmão mais velho, deveria ter respeito, e às vezes não. Então esse negócio de tratar Jesus, embora ele seja, mas a linguagem parece que não ajuda, parece que a gente perde a reverência, perde o respeito, perde o temor. E a gente está diante de um grande Salvador. Terceira coisa, a vitória de Cristo como um cordeiro sacrificado. Verso 5 vai consolar João dizendo: então dos anciãos, ele me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá. E por que leão da tribo de Judá? Porque aqui, evidentemente, você tem que ir para Gênesis capítulo 49. Quando Jacó chama os seus filhos, ele começa a dar a bênção aos seus filhos. Ele vai dizer que Judá é o leãozinho. É o leãozinho. Diz assim: Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então João está olhando e dizendo: vamos voltar no tempo para Gênesis 49, final da vida de Jacó. Ele olha para Judá: você será um leãozinho, é isso que você é. Jesus não vem da tribo de Levi, Jesus vem da tribo de Judá. O sacerdote vinha da tribo de Levi, mas Jesus, ele surge da tribo de Judá. E por que raiz de Davi? É interessante, irmão, se você ler em Isaías capítulo 11, diz que do tronco nascerá um rebento, do tronco de Jessé. E a ideia de raiz, ela é interessante, porque quando você corta uma árvore, a raiz está debaixo da terra, e a ideia que você tem é que está tudo acabado. Mas eis que um broto surge. Essa ideia da raiz é o que sobra quando a árvore é cortada. Está lá em Isaías 11, de 1 a 10. E outras passagens também fala sobre o tronco de Jessé e de um broto que nascerá deste tronco. Ou seja, aquilo que parecia insolúvel. Um cordeiro que foi morto, que veio num estado de humilhação. Irmão, você consegue imaginar? A gente vive na era da ostentação. Tira o funk, ostentação, que esse troço é terrível. Vamos tirar o funk. Mas da ostentação, onde os ricos realmente fazem questão de mostrar o seu poderio, suas mansões, os seus carrões. É difícil alguém com tanto recurso viver numa casa humilde, num bairrozinho assim humilde, numa cidade, sabe? Não combina, não é verdade? Não combina alguém que tem muito dinheiro morar em determinados bairros que a sociedade diz: onde é que ele mora? Não pode ser. Eu com aquele dinheiro, você sabe onde que eu estaria? Morumbi? Que nada, rapaz. Eu, se eu sou rico, se tem um lugar que eu não moraria na minha vida, é no tal do Morumbi. Pensa num bairro que não me empolga. Em nada me empolga. Imagine o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, vim desprovido de tudo, irmãos. Não entra na cabeça da gente. Esse Cordeiro, ele venceu
A vitória de Cristo, irmãos, sobre o inimigo coloca numa posição soberana para efetuar o plano divino de redenção e também de juízo. O fato de Cristo ter vencido é a base feita aos cristãos das 7 igrejas para que eles permanecessem ao vencedor, porque o texto diz, a raiz de Davi, ele venceu. Venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro. Percebe que está aí com C maiúsculo? Você entender de quem está se falando? Então ele começa falando do leão, mas a figura que prevalece é a do cordeiro, que parecia que tinha sido morto. E essa ideia de que parecia que tinha sido morto aqui dá a ideia desta aparência contínua de Cristo como aquele que morreu pelos nossos pecados. A ideia da continuidade de Cristo como o sacrifício perfeito de Deus, o sacrifício único de Deus, a sua morte substitutiva na cruz para que a igreja nunca se esqueça. Irmãos, quem chega na glória, ele olha para o Cordeiro e ele sabe que em Cristo é o que ele fez. Ele morreu por mim, ele morreu pela igreja. E aqui então, ele vê o Cordeiro com essa aparência de alguém que tinha sido morto. Esta descrição mostra, irmãos, que por meio do sacrifício do Cordeiro, ele efetua a sua redenção e ele conquista a vitória para o seu povo. Jesus é o Cordeiro que morreu como sacrifício pela sua igreja. Ele tomou sobre si a culpa do seu povo para resgatá-lo. E João diz como tendo sido morto, para indicar o efeito contínuo e vitorioso de sua obra redentora. E este é um estado constante e contínuo. O leão, conquistando como um cordeiro que foi morto, meus irmãos, visa enfatizar a centralidade do quê? Não da força, mas da fraqueza. Você sabe quando o homem é grande? Quando ele é forte? Quando ele se vê como um fraco. Ai de mim, Senhor. Ser propício a mim, Senhor, pecador. É assim, meus irmãos. Essa é a maneira de nós demonstrarmos a nossa força. É quando a gente é fraco, é aí que a gente de fato é forte. E aqui então uma série de informações a respeito da pessoa desse Cristo maravilhoso. Ele foi o Cordeiro de Deus, ou ele é o Cordeiro de Deus. O texto vai dizer na sequência, o Cordeiro foi e pegou o livro. Pensa bem, irmãos, o livro está nas mãos de Deus, na sua mão direita, e a cena agora, o cameraman muda o foco e coloca na direção de Cristo. Ele vai até o Pai e toma o livro da mão do Pai, e o texto vai dizer, o Cordeiro pegou o livro da mão direita que estava assentado no trono. Nós temos aqui uma transferência de autoridade. Deus está aqui. Leandro Lima diz que nós temos a coroação de Jesus aqui. Eu fiquei lembrando que houve um tempo, parece que a gente cantava assim, coroamos a ti, ó Rei Jesus, não era assim? Coroamos a ti. Irmão, isso é uma aberração. Isso é uma aberração, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente canta, porque a gente pode cantar em verdades, mentiras. Coroamos. Que ser humano é esse que coroa Cristo de alguma coisa? Cristo está sendo coroado aqui diante do Pai. Esse momento sublime, na glória, mostrando a autoridade do Filho. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E o texto vai dizer que ele é todo poderoso, porque temos a expressão aqui que ele tinha 7 chifres. 7 chifres, irmãos. O chifre na Bíblia é sinônimo de quê? De poder. 7 é sinônimo de poder absoluto. Todo poder. Jesus não tem alguma autoridade. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é? Então, é atributo de onipotência. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é aquele que reina sobre toda a terra com perfeito poder. Mais parece aqui voltar para Daniel 7, 21, onde o chifre da besta faz guerra contra os santos, e nesta visão, quem tem todo o poder não é a besta, e a besta vai aparecer em Apocalipse, mas é o Cordeiro de Deus, não é? O poder pertence àquele que foi morto. O número 7 indica a plenitude do poder, mas não apenas ele tem todo o poder, ele tem também toda a onisciência.
O texto vai falar aqui dos 7 olhos que são 7 Espíritos de Deus. Deus executa os seus propósitos na terra através do Espírito Santo que para cá veio. Mas este versículo, irmãos, ele deriva, sabe de onde? De Zacarias capítulo 3, do verso 4 a 9. Em Zacarias 4:10, o símbolo das 7 lâmpadas e dos 7 olhos estão associados com o Espírito onipotente de Yahvé. Mas quem tem esse Espírito agora é o Filho de Deus. Percebe que Jesus não é um profeta, não é um mestre, Jesus é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita, não é? Cristo é aquele que cumpre o papel profético do Filho do Homem ao aproximar-se do trono de Deus a fim de receber autoridade sobre um reino eterno. Verso 7, ele recebeu toda a autoridade. Verso de número 8, ele é o divino e único Redentor, porque, veja meus irmãos, o que o texto vai dizer no versos 8 em diante. Quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. O próprio Apocalipse vai dizer que você não se prostra diante de homens. Só Deus pode receber adoração, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro que são cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os santos estão clamando por justiça, os santos estão orando pela intervenção de Deus no mundo diante de todos aqueles que maldade lhes fizeram, como vai acontecer na sequência do texto, mas eles cantavam um novo cântico. Presta atenção, irmãos. Cristo recebe a mesma adoração. Você pode pegar lá no capítulo 4, verso 8 a 11. Cristo recebe a mesma adoração que o Pai recebeu. As orações dos santos, ela pede o juízo de Deus sobre os malfeitores e a libertação divina dos justos. E eles se prostram diante do Cordeiro. Então o Pai é adorado por causa da sua criação, mas o Filho é adorado por causa da sua redenção. E diante do Cordeiro, louvores e orações pela salvação completa, que é simbolizada aqui pelas taças de ouro, cheias de incenso, ou bacias de incenso queimadas pelos sacerdotes. De modo que as orações, irmãos, não são apenas adoração, mas elas são petições, vindicações pela manifestação da justiça de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 9, que fala de um cântico novo, não é? E cantava um novo cântico. Veja bem, no Novo Testamento, o cântico novo sempre foi uma expressão de louvor à vitória de Deus sobre o inimigo, que por vezes incluía ação de graças pela obra da criação. Este novo cântico, ele é entoado em virtude dos poderes do mal e do pecado terem sido vencidos, sendo uma associação à obra redentora de Cristo, ao início de uma nova criação. Então, ele vai apresentar aqui algo maravilhoso. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Agora veja, a dignidade de Cristo, irmãos, ela está alicerçada no seu sofrimento e na sua morte sacrificial, sendo ele inocente em nome do seu povo, a quem ele representou e redimiu. Quando a Bíblia diz, e para o nosso Deus o constituíste reino de sacerdotes, e reinarão onde? Na terra. E reinarão sobre a terra. As ideias do êxodo, do reinado e do sacerdócio deixaram de ser uma promessa a um povo específico e elas agora se tornaram uma promessa universal. Quero chamar a sua atenção para esse conceito aqui de universalidade. Ele só pode ser, ou só pode fazer sentido à luz de um sacerdócio também universal. Aqui você tem que pensar no texto de Êxodo 19:6. Vai lá, está essa expressão de reino de sacerdotes. E eu fiquei pensando, o que é um reino de sacerdotes? De gente que vive contemplando? Não. Reino de sacerdotes é gente que vive servindo. No reino de Deus, como sacerdotes que somos, a gente serve. Eu termino falando sobre o Cristo que é digno de toda adoração por parte de toda a criação. Então, olha, o verso 11 vai dizer assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que
toda criatura que há no céu, novamente aquela expressão, sobre a terra e debaixo da terra, para não deixar ninguém de fora, né? E sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém, é verdade mesmo, e que assim seja. E também os anciãos se prostraram e adoraram. Meus irmãos, nós temos aqui essa expansão dessa adoração. Nós temos milhões de anjos, nós temos toda a criatura, nós temos a igualdade do Pai com o Filho. Então nós temos uma adoração aqui que vai se ampliando, de modo que temos agora, não são milhões de anjos e de tudo que Deus criou. Toda a criação agora está rendendo louvores ao Cordeiro de Deus. O que o capítulo 5 está dizendo para a igreja? Olhe para o tamanho, para a grandeza, para a majestade e a beleza do seu Salvador. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Como nós precisamos conhecer esse Cristo. Quantas informações lindas da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder, de tudo que Ele é, dos atributos que Ele possui. A igreja não pode fazer outra coisa senão render realmente louvores a esse Cordeiro, reconhecendo de fato quem Ele é, o que Ele fez. Por isso que é tão constrangedor quando a gente tem que insistir com as pessoas que elas têm que cultuar. Porque isso deveria ser algo assim que realmente explodisse no nosso coração. O Cordeiro, meus irmãos, é aquele que recebe o mesmo tratamento dado a Deus. Essa adoração que precisa ser dada unicamente, não a um homem, mas ao Filho de Deus. Eu quero terminar deixando algumas aplicações para nós. Primeiro, irmãos, nunca perca de vista a grandeza, majestade, bondade, misericórdia e amor do seu Salvador. Nossa adoração por vezes é fria e vazia porque não temos a dimensão de quem Cristo é e do que Ele fez. A igreja tem que resgatar isso, irmãos. Segunda coisa, nenhum homem, governo ou religião pode salvar você. Quem é digno diante de Deus? Quem é que pode salvar a si mesmo? Ninguém. E é por isso que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque só Ele foi capaz de executar o plano perfeito de Deus. Ele é o leão que conquistou, mas é também o cordeiro que foi abatido no lugar de pecadores. Terceira coisa, irmãos, sem Cristo não temos motivos para nada além de chorar. Não resta outra coisa, mas com Cristo não temos razões para nada além de adorar. De adorar. Nunca se esqueça de que Cristo venceu pela cruz. O mundo acredita no poder da força, mas no reino de Deus a vitória vem pelo sacrifício. E para terminar, a única resposta possível diante do Cordeiro, irmãos, é adoração. Ou nos curvamos diante do Cordeiro agora, ou haveremos de enfrentar o juízo de Deus no futuro. O apóstolo Paulo, vamos colocar de pé, certa vez ele disse assim: fuja da ira vindoura. Só existe uma maneira da gente fugir da ira vindoura: recorrendo àquele que foi alvo da ira de Deus, o Cordeiro de Deus. É a única maneira de nós, de fato, fugir da ira vindoura. Você está em Cristo? Ou você vive para si mesmo? Nós vivemos para a glória do Cordeiro, ou nós vivemos para a nossa própria glória? O pecado nos entristece, porque a gente tem consciência de que ele ofende a Deus? Ou será que de repente a gente está brincando com coisas tão sérias? A nossa adoração não pode ser entretenimento, mas ela tem que estar encharcada da consciência, da majestade, da glória e da divindade do Cordeiro de Deus. Vamos orar, irmãos. Deus querido, é só pela graça mesmo. É só por tua bondade mesmo. Não há outro meio, não há outra forma. Não há ninguém que é digno. Não há ninguém que seja capaz de si mesmo de fazer alguma coisa de bom aos teus olhos para ser salvo. Mas Deus, como é difícil nós termos esta humildade, é só mesmo pela ação do Espírito Santo do Senhor. Deus amado, diante de tudo que esse capítulo 5 nos falou, a nossa oração é que o Senhor possa de fato nos encharcar de reverência,
de amor, de devoção, de santidade, de humildade. Deus amado, diante de tudo que esse capítulo 5 descreveu sobre Jesus Cristo, que ele fez, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, Deus, que a tua igreja seja cheia desse espírito de alegria, de adoração, uma igreja que possa realmente exaltar o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus amado, tem misericórdia de nós, meu Deus, nos livre de uma vida fria, nos livre de uma vida de valores relativizados. Deus amado, que em cada alma, em cada coração haja temor ao Senhor e que possamos viver para a glória do teu santo nome. Deus amado, alguém que porventura não está em Cristo, a nossa oração, ó Santo Espírito, que o Senhor os convença do pecado e que o Senhor os leve a olhar unicamente para Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, depositando a sua fé unicamente no Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E nós que professamos essa fé, mas por vezes estamos frios, desanimados, Deus amado, oramos por uma mudança de coração. Oramos por fervor espiritual, oramos por comprometimento, por santidade, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces e tão necessárias consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e toda a igreja de Jesus hoje e sempre. Amém e amém.